A gente tá gravando agora mais uma aula dos Titãs, né? E legal isso, porque na verdade, quando eu pedi para você fazer o manual, eu ia deixar você entregar no documento que você desejasse entregar. De fato, o seu README lá dentro das suas aulas lá de HTML, ele só está com título, ele não tem uma descrição do que você está estudando, do que você está fazendo. Por exemplo, o README ali poderia ter uma descrição de qual playlist que você assistiu para fazer os vídeos, né? Porque a pessoa que vem de fora para conhecer o seu GitHub, ver as coisas que você está estudando, as coisas que você está fazendo ali, ela não vai ter o board, ela não vai ver o board, né? Ela não vai ver as tarefas, então ela vai ver o seu README. Aí lá tem que, foi daqui que ela tirou, foi dessas aulas, foi daqui que ela pegou. Então, essa parte legal você ter feito isso, essa parte do README, na verdade, eu ia fazer com você dentro dos 10 exercícios. Mas se você já pegou agora, é bom que adianta, entendeu? Essa parte do README, porque lá nos 10 exercícios mesmo, você teria que fazer a entrega como se fosse uma entrega em produção, uma entrega real para um cliente, entende? E aí você tem que fazer toda a documentação, tem que estar tudo ok com a sua entrega, tá? Mas se você já conseguiu ver o material disso para fazer o README, essas coisas, ótimo. Melhor ainda, porque é bom que você versiona isso, já deixa isso lá dentro da documentação de quem quiser ver o trabalho que você está fazendo, entende? E isso é muito bom. E foi legal acessar o do GitHub, tipo, e ver assim, sabe? Porque antes, igual aquele que você tinha compartilhado, ia para aquele mídia, não sei, uma outra plataforma, assim, né? E aí ainda não tinha ido pro GitHub. Ah, na verdade foi sim, quando foi para pegar a logo da Netflix, porque a última atividade que a gente foi fazer a HTML, CSS fazendo aquele login da Netflix, a gente acessou o GitHub de outra pessoa, mas era só tipo para baixar as imagens Sei. assim, ícone e tal, sabe? Aí Uhum. foi legal ver um assim, tipo que tem manual que direciona para outros lugares, tem a descrição. Aí eu coloquei o link no meu card, eu Deixa eu ver coloquei o aqui. link de tudo. Eu coloquei o link do repositório que eu fiz, coloquei o link do vídeo que me ensinou a fazer o manual, né? Dentro do ritmo. E aí eu fiquei pesquisando os códigos, assim, também que eu, tipo, poderia usar, até para ter link dentro do manual, que é bem legal isso. Ah, legal. E Deixa eu ver aqui, link do repositório aqui. Eu vou te tem mandar um um. teste aí. Ah, legal. Uhum. Tô vendo O aqui que que você tá você. vendo? Tô vendo seu README. Que você colocou os links Ah, para tá. cada passo um, passo 2, passo 3 aqui. Não Entendeu? tá compartilhando a tela, tá? Não, sim, sim. Ah, tá. tô só olhando ele aqui. Tô curioso pra saber o que que você tá vendo. Eu ia Ah, perguntar tá. se é Então tá bom. Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu Isso. colocar. Deixa eu Não, é porque às vezes, colocar. tipo, já aconteceu de você tá compartilhando e não aparecer pra gente, né? Aí eu fiquei assim, será que tá compartilhando? Aqui, ó. você já Então, tem GitHub? Tem. Tem sim, foi uma das É. primeiras atividades que a gente aprendeu. aqui, ó. Então colocou. É isso. Ó, isso aqui é bem legal, tá? Então, assim. Uma coisa que a gente tem no trabalho de TI mesmo é uma economia de recurso, gente. Mas não é uma economia de recurso. Não pode ser uma economia de recurso burra, né? Isso aqui é uma economia de recurso. Eu não tenho que fazer o tutorial inteiro se já existe uma aula ou um conteúdo em algum local na internet. Eu só centralizo a informação como foi feito aqui. Então eu poderia pegar esse vídeo no YouTube e transcrever aqui? Poderia, mas isso aí vão economizar recurso. Se eu já tenho uma fonte, um local que o pessoal está centrando algumas fontes, o pessoal pode estar fazendo perguntas dentro do vídeo do YouTube, esse tipo de coisa já que estão já discutindo lá embaixo. O ideal é que eu já coloque o link aqui direto, porque eu vou chegar em um local com mais informações do que somente o meu. É, Então, isso entra nesse conceito do compartilhamento de conteúdo. Você linka o conteúdo do outro, você compartilha conteúdo seu e linka conteúdo dos outros também, tá? Então, na área de tecnologia, não sei se no caminhar da Liliane aí, se ela passou por isso, tá? Por esse tipo de coisa. Mas antigamente, a gente tinha uma coisa, nossa, era uma coisa bem assim.
é meu, fui eu que fiz, e o cara guardava 7 chaves, ele que tinha o conhecimento. Aí você chegava pro cara e perguntava assim, olha, isso é dentro da empresa mesmo, perguntava ao cara, aqui, como é que você fez a instalação do Docker, né? Na época não tinha Docker, mas como é que você fez a instalação do Docker? Ah, esse negócio é muito difícil, pode me dar um acesso ao servidor aí que eu faço pra você. Tipo, o cara não queria compartilhar, o conhecimento era dele e ele não queria fazer. Eu faço pra você lá, mas eu não vou te ensinar a fazer, porque eu não quero que você aprenda a fazer, porque eu quero só eu ser a pessoa que sabe fazer, tá? Então não sei se a Liliane passou por algum perfil desse nas empresas que ela já trabalhou, né, nesse caminhar dela, mas pelo menos eu, depois de uns anos já na área de TI, esse tipo de pessoa perdeu espaço. Eu não conseguia já encontrar isso nas empresas de tecnologia que eu trabalhava, uma pessoa com esse perfil, tá? A empresa simplesmente não queria aquela pessoa ali dentro mais, tá? Então aquela pessoa que detém uma grande informação, um grande conhecimento, mas não compartilha com os colegas do trabalho. Essa pessoa não tinha espaço dentro das empresas que eu fui trabalhar depois com o tempo. E é isso, é você chegar aqui e linkar o conteúdo de alguém, entendeu? Então assim, essa pessoa vai receber mais visualizações, né? Então pelo trabalho que ela já fez ao gravar o vídeo, esse tipo de coisa. Então é isso aqui é bem legal, do jeito que você escreveu aqui, tá? Letícia, muito bom mesmo. E aí, Letícia, eu vou te passar um arquivo de Docker Compose, um arquivo que você vai ter que chegar até ele pelo seu terminal, e você vai ter que rodar um comando e ver se vai tudo rodar. Eu preciso saber se você vai conseguir acessar a URL, porque, por exemplo, você colocou a foto ali rodando o Docker, beleza, mas eu preciso saber se você vai conseguir acessar a URL localhost e o número da porta que está ali, tá? Para quê? Para saber se o index vai estar funcionando, se o seu código vai estar funcionando, tá? Então eu vou inclusive, vou até fazer o seguinte, eu vou mandar esse arquivo de Docker Compose. Não, eu não... Deixa eu ver como é que eu poderia fazer aqui. Eu vou te mandar para você adicionar dentro das suas atividades do HTML, dos exercícios que você fez. Eu te faço, você coloca, roda, se funcionar, você versiona lá dentro. Tá bom? Vai ser dessa forma. Aí eu gravo um videozinho para poder mostrar para você como é que rodou ali. Beleza? E coloco em sequência anexo a essa aula aqui. E aí, Jean, beleza? Oi, gente, bom dia. Bom dia. Tá meio baixo, Jean. Você consegue aumentar o microfone? Aumentar o microfone? Deixa eu ver. Tá melhor? Agora tá. Uhum. Tô bem, só torci o tornozelo ontem, Letícia, depois de te ver. E aí, esse negócio depois de 10 horas da noite não dá, não, sou. Saco. Ô, Jean, a Letícia falou que encontrou na hora que ela tava voltando da faculdade. Eu falei, aí que você ia voltar a estudar de novo. Eu falei, cara, depois desse horário aí, o negócio é ir dormir. Nossa, pior que é verdade. Mas tá tudo bem? Tá de boa, eu tava vendo vídeo no TikTok pra ver como melhorar. Meu Deus. Vai no médico, cara. Eu acho que eu vou passar. Porque essas coisas tem que cuidar direitinho, senão depois sempre fica lesionado, assim. Tá inchado, Jean? Tá um pouco, não tá muito não, mas tá. Acho que eu vou fazer uma compressa com gelo daqui a pouco. Eita, nós. E ô, Jean, você conseguiu ouvir ali que você movimentou a tarefa referente a criar o Linktree, né? Isso daí ontem à noite, tava falando até com a Letícia quando eu vi ela. Aí só falta a parte 5 daquela playlist lá. Aí depois eu vou pra instalação do Docker. Não, maravilha, então. Ô, pessoal, maravilha. Ô, Liliane, só pra você saber, a gente mudou o programa aqui, tá? Então, o que acontece? Agora, eles só recebem a bolsa de estudos, a bolsa do valor financeiro, depois que eles fazem 10 exercícios daquela nossa lista. Os exercícios agora são diferentes, tá? Durante esses 10 exercícios, agora eles vão entrar, uma vez que eles instalou o Docker, eles vão começar a fazer o exercício 1. Eles já fizeram HTML e CSS numa playlist menorzinha. Aquela vez eu dei uma playlist para vocês maior. Aqui é uma playlist menor. E agora eles vão para esses 10 exercícios lá, fazendo os formulários, essas coisas.
Completando esses 10 exercícios, eles começam já a ganhar a bolsa para fazer o restante dos exercícios e fazer o TCC. A bolsa aumentou o valor, porém a gente tem um período um pouco menor de tempo agora, tá? Mas aí a gente vai, na hora que eles começarem já a receber a bolsa, porque eles já vão ter feito 10 exercícios, então eles já vão ter aprendido bastante coisa de programação, tá? Então nós vamos, durante esse período que eles tiverem a bolsa, a gente vai focar mais, vai continuar tendo a programação, mas vamos focar mais em outras habilidades. Por exemplo, a montagem do LinkedIn, a preparação para uma entrevista de emprego, eles se colocarem numa entrevista de emprego, incentivar eles a pegar algum freela, aproveitar esses 6 meses para eles pegarem um freela e trazerem esse freela para poder tirar a dúvida dentro das aulas, né? Então o modelo vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, do processo que fizemos. Então eu cortei aquele processo da redação, tá? Porque eu tive dificuldade aquela vez por conta da IA. O pessoal escreveu muita redação com IA, né? Então foi bem difícil. E aí agora nós cortamos e colocamos essa parte dos exercícios, tá? Então foi isso que mudou. Então agora com a instalação do Docker que eles estão fazendo, começa os exercícios e aí concluindo esses 10, já recebe a bolsa. Aí começa a valer aquela regra mesmo. 4 horas por dia, tá? Que tem que fazer, tem que movimentar cards a cada 2 dias, aí começa a valer aquelas regras. Agora não, como eles estão sem a bolsa, eles fazem dentro da disponibilidade de tempo que eles têm, tá? Então, beleza. E ô Liliane, você vai continuar conosco aí mesmo? Então eu acho que eu vou trazer mais titãs, hein? Pode trazer. Você tá falando aqui no Titãs com toda certeza. Essa é a mais certeza que eu tenho. Eu só fiz um negócio errado hoje. Eu achei que era de 8 às 9. Então eu já marquei lá na minha agenda do serviço de 8 às 9. E eu vi que a Alessandra... Eu já tenho uma reunião depois dessa de 9. E agora que eu... É 8h30, 9h30. Então hoje eu vou ter que sair um pouquinho antes. Mas eu tô com vocês. E aí depois eu tô te mandando mensagem para eu ter acesso ao board deles. O que eles vão fazer, esse link, sabe? Para fazer, para poder ajudá-los mesmo, né? Efetivamente, quando vocês estiverem precisando, mandar lá. Para não ser uma coisa assim, que eles perguntem e eu tenho que começar a fazer. Eu queria fazer antes, para ver qual link que eles estão pegando, sabe? Do Docker, essas coisas. Não, perfeito. Eu tô perguntando porque, assim, estamos interessados em colocar mais titãs aqui, mas eu não consigo fazer um volume, principalmente quando entra nesses 10 exercícios e aí o pessoal começa a demandar mais. Então eu não conseguiria colocar mais 2 titãs aqui dentro nessa etapa, né? Então, porque seria 5 pessoas em processos diferentes, né? O Ezra está numa posição, o Jean está em uma, a Letícia em outra e mais 2 em posições diferentes. Mas com a sua participação eu consigo trazer esses outros 2, porque a gente vai ter o recurso financeiro para poder bancar a bolsa deles também, né? Os 2 que nós vamos trazer são 2 que também passaram no teste, mas como a gente tinha que selecionar 3, eles entraram. É óbvio que num primeiro momento eu não sei o que pode acontecer, a gente não tem a bolsa até o final para esses 2, tá? Então obviamente eu não vou falar com eles que tem a bolsa, vou esperar pelo menos uns 2 ou 3 meses, mas a minha intenção é trazê-los e tendo a bolsa confirmando, eu já falo com eles durante o período mesmo já do treinamento, enquanto eles estiverem fazendo o treinamento já. Beleza? Então tá bom. Então vou seguir com isso na semana que vem, então. Beleza? Então tá. Pessoal, vou seguir aqui com o Docker aqui, então, para poder mostrar para vocês, tá? Vou criar um arquivo de configuração do Docker aqui. Só um instante. Tenho que abrir o VS Code aqui, senão eu abro outro editor. E aí eu vou compartilhar a tela. A Liliane tá aqui ainda? Tá. Ô Liliane, o que você tá achando do LinkedIn em questão de conteúdo das pessoas?
Ah, Edmar, você vai querer gravar isso mesmo? Cara, você pode resumir. Eu acho, na real, eu acho um lixo, porque, enfim, lá é legal para você ter acesso a recrutadores, ok, entender algumas pessoas que estão te ajudando, beleza. Mas no resto, eu acho que as pessoas só se exibem. E isso eu falo do LinkedIn, falo de outras redes sociais, e acaba que, assim, eu não entro muito lá, não, porque senão eu fico me achando o cocô do cachorro, sabe? Eu me sinto muito mal entrando. Legal. E aí eu entro, coloco e saio rapidamente, sabe? Mas isso é em todas as redes sociais ultimamente. Não, bem legal. Uma opinião bem legal. Eu voltei no LinkedIn agora, né? Até para poder tentar captar a questão de clientes para Nix e tal, esse tipo de coisa. E nossa, gente, que coisa. Tipo assim, texto feito por IA tomou conta. É um saco. É um saco de ver. Sabe? É muito ruim. É muito ruim. Não, e o pessoal coloca uns vídeos feitos por 3D e acha. Olha pra você ver o nível da pessoa. A pessoa vê um vídeo em 3D, o vídeo é feito em 3D. A pessoa não percebe, acha que o vídeo é real. Aí ela usa o vídeo para escrever um texto pela IA, dizendo que o vídeo é real e os aprendizados que tem naquele vídeo. E cola no LinkedIn. Aí você chega lá e vê o cara lá, 800 curtir. Cara, é tipo assim. Aí, e não é pouco, tá? Não é pouco. Você vai scrollando o negócio assim, não é pouco, não é um ou outro. Aí, ultimamente... Mas como é que você sabe que é feito com IA? Como é? Eu ia fazer a mesma pergunta com relação ao vídeo. Não, o vídeo era porque o vídeo foi feito por 3D para fazer uma simulação, sabe? Era uma simulação. O vídeo foi feito 3D mesmo, assim, o vídeo, tá? O cara, pra você entender o nível do cara, o cara acha que é um expert, mas o cara não consegue nem ver um vídeo e perceber que alguém produziu em 3D para fazer uma simulação, entendeu? Tipo, ele achou que o vídeo era real de alguém fazendo aquilo, tá? Então o cara não simplesmente nem olhou, o cara não se deve nem o trabalho de olhar que a física que estava mostrando no vídeo não existe no mundo real, entendeu? Então assim, sem noção nenhuma, já aí. E os vídeos, os textos você percebe, porque assim, faz o seguinte teste, escreve um texto sobre um assunto, escreve você. Depois você pega esse seu texto e pede para a IA melhorar. Só fala para ela, melhora esse texto aqui para mim que eu vou divulgar em tal lugar. A IA vai melhorar. Você lê o texto da IA e lê o seu texto. Você vai ver que o texto da IA não é seu. Você vai sentir que aquele texto não é seu. E você vai ver que a IA trocou determinadas palavras que você usou, que são palavras mais comuns, mais fácil das pessoas entenderem. Pessoas comuns, tá, gente? Não tô falando de pessoas super letradas e não sei o que, da onde não. Você vai ver que o seu texto tem palavras mais comuns para chegar nas pessoas do que as palavras colocadas pela IA, que coloca palavras bonitas. Então, quando você vai ler o texto, você começa a ler o texto das pessoas, você começa a ver que tem um padrão. Entendeu? Tipo assim, por exemplo, tô dando um exemplo aqui, ó. Eu não uso efetivamente. A IA trocou o meu efetivo para o efetivamente, eu não uso efetivamente. E aí você vai ler os textos, assim, que tiver esse mesmo contexto, você vai ver que coloca muito efetivamente. A IA repete esse mesmo texto. Porque a pessoa que está fazendo também o texto pela IA, ela usa muito prompt, pronto. Então, assim, aqueles comandinhos já prontos. Você vai escrever dessa forma com essas palavras. Aí assim, 600 mil, 100 mil pessoas usam o mesmo prompt. Aí todos os textos saem praticamente iguais. Sabe? Então, você vai ler o texto, você percebe. E aí você recebe um padrão bem simples. Bullets, pam, 1, 2, 3, 4, aí outro bullets. Cara, é o padrão. Entendeu? Então, eu tô indo no LinkedIn agora e todo mundo que está fazendo isso, que eu vejo que aparece isso aqui na minha, eu vou lá e faço uma denúncia, coloco uma denúncia, e quando eu coloco lá outros, eu falo assim, texto escrito por IA. Tô colocando mesmo. Aí eu faço a denúncia porque, assim, pelo menos, porque o LinkedIn ele não tem não gostar. Ele não tem, isso não é relevante para mim. Aí o que acontece? Eu preciso de mostrar para ele que aquele texto não é relevante para mim. Aí eu vou lá, denúncia, outros, isso aqui foi um texto escrito por IA. Entendeu? E coloco pro cara. Pra quê? Pro LinkedIn saber que eu não quero aquele texto chegando, porque ele não tem um não curtir, ele só tem coisas boas, assim, ele só mostra coisas boas. Ele não tem não quero acompanhar isso e não sei o quê.
É o que eu tô fazendo, sabe? Para poder tirar, e aí eu tô filtrando, aí eu começo hoje eu já tô com uma quantidade de pessoas que eu recebo a informação, pessoas que você vê que foi a pessoa que escreveu. Pelo menos se ela tiver pedido a IA, eu acho que não fazia muito sentido, porque talvez o texto dela é pequeno, é bem resumido, são palavras mais simples que ela coloca, entendeu? Eu, por exemplo, um texto escrito em inglês pro IA, eu não consigo ler. Entendeu? Eu não consigo. Eu vou ler o texto, eu tenho que mandar traduzir. Agora, quando uma pessoa escreve o texto em inglês, tchau. A pessoa escreve o texto em inglês. Tchau pra vocês, gente. Tchauzinho. Eu consigo ler, porque ela usa o inglês mais comum, palavras do inglês mais comum, e não palavras difíceis. Tá? Então é isso. Aí eu tô fazendo dessa forma. Aí eu estou escrevendo um texto agora sobre as certificações da inteligência artificial, né? Aí é o que eu vou publicar agora lá na IA. Escrevi ontem, hoje eu vou reler, né? Então é bom você escrever um dia, dorme e reler no outro para publicar. Mas aí eu estou pensando já o próximo tema meu vai ser sobre isso, sabe? Na área da educação... Travou? Não, eu tô te ouvindo. Voltou. Ah, tá. Na área da educação, aqui na pedagogia, né? Tem rolado muita roda, assim, muita palestra com relação a isso, né? Tipo, a IA dentro do campo da educação, né? Tipo, até no planejamento de aulas, essas coisas assim, né? Aí eles falam, tipo, de uma questão ética, né? Tipo, de você usar a IA, tipo, como um complemento, não como como fala? Não, tipo, para fazer todo o trabalho, né? Sim. Mas sim como uma ferramenta auxiliar. E aí, enfim, porque, tipo, hoje em dia... Vou dar um exemplo aqui no uso que eu fiz da IA aqui para pedagogia, tá? Vamos dizer assim. Tinha uma pessoa de uma escola que ela tinha um roteiro de um relato que ela passava para os pais toda semana. Ela passava um relato da semana para os pais, sabe? Então, ela escrevia o relato, entendeu? E colocava. E ela mandava esse relato dentro de um grupo do WhatsApp, tá? Então, o que eu fiz? Eu exportei todo o chat, né? Fiz um scriptzinho. Aí eu fui numa IA e pedi assim, olha, eu quero todas as falas dessa pessoa aqui, mandei o modelo para a IA e pedi que faça isso para mim em Python, na linguagem Python. Eu quero separar todas as falas dessa pessoa, tá? E dessa pessoa aqui. Então, o scriptzinho pegou o que eu exportei do texto do negócio, aí a IA foi lá e criou o script em Python para mim, eu rodei o script em Python igual vocês rodam em index aí, tá? Aí tem um script em Python, que ele foi lá e filtrou só para pegar o texto dessa pessoa. Aí vinha a data e o texto da pessoa, data e o texto. Tem texto da pessoa que era assim, oi gente, como vocês estão? E tinha outros que era o relato. Né? Aí eu fui fazendo algumas coisas, melhoria no código em Python, depois que o script de IA me entregou, olha, tira se tiver pequeno, se tiver com menos de 3 linhas, porque nenhum relato é menos de 3 linhas, entendeu? E não sei o que, e tal. Fui colocando várias coisas assim. Aí eu coloquei esses índices e separei o texto da pessoa. Depois eu peguei todo o texto da pessoa durante um ano, falei assim, ó, isso aqui, dentro desse texto, tem relatos semanais sobre a aula que aconteceu na semana, sobre o processo de ensino da semana. Eu gostaria que você montasse um calendário para mim, um calendário escolar, entendeu? A partir dos relatos da pessoa. Aí ele montou um calendário. Olha, no período do dia tal ao dia tal de janeiro foi o período de trabalhar os povos ancestrais. As atividades com as crianças foram A, B, C e D. Então ele colocava os tópicos para mim, entendeu? Aí eu peguei todo esse relato, esse calendário e entreguei para a professora. Para essa professora. Olha aqui, ó, o seu calendário para o próximo ano. Seus relatos virou o calendário do próximo ano. Entendeu? Então ela tem um calendário lá. Então, ou seja, foi a partir do conteúdo dela, das informações dela, que usamos a IA para gerar uma agenda para ela, um calendário para ela, as atividades que ela já fez durante o ano, quais atividades que ela já aplicou. Então ela teria todo um passo a passo ali, óbvio que muda, tá? Esses calendários deles mudam com frequência, mas ela teria isso. Então assim, é uma IA assistida, o conteúdo foi feito por uma pessoa humana. As atividades que ela criou foi relacionada àquele grupo, às pessoas que estavam em vivência daquele grupo. Não quer dizer que no próximo ano vai ser aquele. Não foi uma IA chegou e colocou para ela fazer. É dela. Eu só sintetizei o ano dela para que facilitasse um pouco o ano seguinte. Então, beleza. Ou seja, é uma IA assistida. Aí é isso. O uso ruim da IA é quando você coloca a IA
Por exemplo, no caso, o aluno. O aluno, quando ele pega uma IA e ele usa a IA assim, olha, eu preciso treinar, sei lá, para matemática, para não sei o que, eu preciso treinar. O conteúdo é esse. Eu gostaria que você fizesse uma série de perguntas para mim, eu vou responder, você diz se está correto e me dá uma justificativa. Você tá vendo? Você tá usando a IA para você estudar, para criar questões para você resolver e não sei o que e tal. Você não tá chegando assim, escreve para mim uma redação. Você poderia chegar para ela e falar assim, você escrever sua redação e falar assim, ó, você poderia avaliar essa redação para mim como se você fosse um avaliador? Ela avaliaria a redação sem modificar nada, só dando dicas, me dê só dicas, não mude nada na minha redação, me dê dicas. Aí ela te dá dicas, você pega a sua redação, reescreve com as dicas dadas e manda, olha, essa é a minha segunda redação a partir das suas dicas. O que você acha? Mas a gente tem um problema da IA que eu pedi dicas. Esse é um problema que pessoas muito jovens, não sei com qual idade, se você já trabalha com estudantes aí, Letícia, mas com qual idade deles, que muitas vezes, até mais velho também, não tem maturidade. Quando eu chego pra IA também e peço ela dicas, tá? Ela vai me dar dicas dentro do modelo que ela tem. Então é como se ela estivesse me colocando dentro de uma caixa, tá? Seguir dicas de uma IA, eu nunca vou escrever um Grande Sertão Veredas. Entendeu? Porque se uma IA fosse ler o Grande Sertão Veredas, ela iria falar que tá tudo errado. Entendeu? Que a história não segue uma linha do tempo, coisa do tipo, entendeu? Não teria. E assim, quando a gente fala de arte, fala desse tipo de coisa, a gente acaba se colocando muito na arte da literatura, de não sei o que, a gente se coloca a esses modelos tecnológicos, eles colocam tudo dentro de uma caixinha, tá? Então, que não é legal. Então, assim, é um trabalho bem, bem difícil desse processo, assim. E assim, eu não sei onde nós vamos parar com isso, sabe? O que eu penso muito é que a gente, como profissionais, vocês estão entrando em tecnologia, mas dentro da área de vocês, de cada um também, e pensar a arte, pensar a pedagogia, eu penso muito que a gente tem que, aonde a gente estiver atuando, a gente tem que conscientizar as pessoas, sabe? Assim, é a única solução, sabe? Tentar conscientizar as pessoas, pode ser que tem gente que queira receber isso ou não, né? Mas é conscientizar elas do quão é prejudicial para elas mesmas, tanto a nível profissional, a nível humano, ela se deixar ser guiada pela IA, entendeu? Quanto ela vai ficar dentro de uma caixinha, numa coisa encaixotada, vai ter dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, para ter algum tipo de coisa nesse sentido. Enfim, minha preocupação muito é nesse sentido, sabe? Desse tipo de coisa. Eu, por exemplo, quero usar o LinkedIn agora para poder incentivar as pessoas a denunciarem esse tipo de postagem. Sabe? Eu vou incentivar. Eu não tenho acesso ao LinkedIn. Eu não faço nem ideia de como funciona o LinkedIn. Depois eu te mostro. Depois eu vou mostrar para vocês lá, porque lá é um local legal de procurar emprego. A mamãe disse se pode ficar com esse, eu pego um maior, porque... Olha só. Eu acho que você pega um maior. Um pouco maior? Tá bom. Pode falar, Letícia. É a Letícia ou o Jean que tava falando? Acho que é o Jean. Então, eu tô numa situação parecida com o que você falou. Tipo, eu aprendi a usar IA, entre aspas, né, algumas coisas no começo do ano. Meu companheiro, ele estuda na PUC e ele faz RI. Lá eles são muito orientados a usar inteligência artificial. Inclusive, eles vão abrir um curso no próximo semestre sobre inteligência artificial. Tipo, parece que eles querem ser o pioneiro nisso. Não sei o que eles vão abordar lá, né? Só que eu tô no processo de escrita do meu TCC e eu, tipo, tô com muita coisa para fazer. E aí eu testei, né, a ajuda da IA. Só que eu vi que não era o que eu queria, sabe? Meu TCC eu quero que seja uma coisa com identidade minha e com palavras minhas, por mais que elas não estejam nem na norma BNT, é um processo de identidade que eu quero imprimir pro meu trabalho, porque depois ele fica lá para que outras pessoas vejam, sabe? Outras pessoas que estão no curso, elas possam se basear no trabalho que eu já fiz. Uhum. E eu acho que a partir de agora a gente vai ter muitos trabalhos parecidos, assim, sabe? Uma linha assim, porque a gente está cada vez com menos tempo, querendo mais resultados, com menos esforço sempre. E aí,
eu pedi para fazer isso, para melhorar o texto que eu já tinha escrito, e tinha muitas palavras assim que meio que tirou a emoção, sabe? Tirou a, a humanidade do meu texto, e eu não gostei. Uhum. Aí eu prefiro ficar com o meu. Foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu fui escrever o texto. Eu escrevi o texto e pedi para a IA fazer a melhoria. Eu falei assim, não, vou ficar com o meu, sabe? O meu nossa, o meu texto era muito melhor. Tipo assim, dá pra ver que o meu texto foi escrito por uma pessoa, entendeu? Era notável que era escrito por uma pessoa. Até pelo uso das palavras, talvez não sejam as palavras mais corretas do português, mas era como eu me expressei ali. E aí, assim, agora eu falei assim, cara, eu não vou pedir nem mais correções, nem correções gramaticais, nem correções, não sei o quê. Uma coisa é eu estar escrevendo um card pro time de dev, entendeu? Então eu preciso escrever um card pro time de dev e falei assim, olha, eu preciso que o banner seja clicável. Aí eu já deixei uma IAzinha pronta falando assim, ela tem que escrever assim, ó, como visitante desejo que o banner da home seja clicável. Essa é a frase toda. Eu só escrevo para IA, o banner da home tem que ser clicável. E ele escreve para mim o resto do texto, para mim dentro do card, porque aí ele escreve de uma forma mais clara quem é o usuário, para ele saber, eu tenho que ser como visitante, não é como um usuário logado, é um visitante que chegou no site e vai ver o banner clicado, entendeu? Então, tem essas informações ali e eu coloco da IA. Então, assim, para essas coisas técnicas, sim, mas, nossa, na hora que eu estou expressando a minha opinião, minhas coisas, realmente, a IA não atende. E esse é o ponto, eu acho que a gente tem que conscientizar as pessoas, na minha opinião, assim, sabe? Fazer um movimento para isso, fazer um movimento de valorização daquilo que nós escrevemos, daquilo de conteúdo que nós fazemos, né? Então, é um desafio. É um desafio aí para se fazer tanto em pedagogia, acho que até muito, né? Para se fazer. Enfim, eu fico preocupado, sabe? Tem uma hora que me traz uma certa preocupação, porque assim, a IA é muito boa sim. Mas eu acho que as pessoas deveriam utilizá-la direito. Ela é uma ferramenta que pode realmente nos auxiliar, ser mais produtivos, ter mais tempo para outras coisas, produzir coisas melhores, mas não no ponto de ela fazer tudo. Substituir, né? Aí você tira a identidade, é isso que o Jean falou, tira a identidade do seu trabalho. Ainda mais eu sou pintor, né? Tipo, cara, preciso ter a minha marca ali, né? Aí beleza. Eu vou comandar aqui pra. Deixa eu criar uma. Abrir o meu VS Code. Deixa eu abrir uma pasta aqui. Projetos. ACF. Deixa eu ver se eu tenho aqui esse projeto. Já vou compartilhar, tá, gente? Tá bom. É só porque eu tô pegando de um outro projeto que eu tenho aqui e só pra ter certeza que vai rodar. Aí, se der erro, a gente acha o problema juntos também. Mas é só porque eu tô tirando a parte referente ao outro projeto em si. Então tá, agora eu vou compartilhar com vocês aqui.
vocês estão vendo esse arquivo meu aqui, Docker Compose, né? Aqui é uma aula que eu dei para vocês de HTML e CSS, que eu criei aqui NVT11, não sei o que. Eu utilizei esse mesmo projeto e aqui dentro eu criei um arquivo Docker Compose.yaml. Beleza? Gente, eu não vejo seu rosto de vocês, não. Então... Você criou... Você pode repetir? Eu tô tentando ver. Essa estrutura aí. Oi? Você pode repetir que tá diferente essa estrutura, eu não entendi o que você falou. Não, eu aqui criei esse arquivo aqui agora, dockercompose.yaml. Eu queria só saber se vocês estão vendo. Sim. Sim. Tá. Então tá bom. Esse HTML e CSS foi na primeira aula para vocês, quando eu falei quando vocês iam criar uma pasta, talvez com o nome do item, colocar um index lá dentro, né, e começar a escrever aqui, né, HTML, né. Então, começar a fazer aqui a estrutura de vocês aqui dentro, tá? Então tá aí ensinando vocês a mexer aqui dentro do VS Code. Foi uma das primeiras aulas que tivemos, tá? E aqui agora, nesse momento, eu criei esse arquivo dockercompose.yaml. Esse arquivo eu criei uma vez que eu tenho Docker já instalado no meu sistema operacional, tá? Então ele já está aqui instalado. Eu tô com... queria desabilitar o copiloto. Ele tá mostrando o copiloto aqui. Eu nem tenho esse copiloto porque ele é uma versão paga. Code completion. O que é o copiloto? O copiloto, ele é uma pequena IA. Tá, aqui, deixa eu apagar aqui para vocês. Ó. Aí eu aperto aqui, ó, Ctrl I. Ó. Escrever. Tem. Chama copiloto isso? Isso. Já tem, né? Esse é o copiloto do VS Code, que é do GitHub. Sim. Que é lá do GitHub. O GitHub que fez. Eu já anotei essa barra, assim, às vezes dá até raiva, porque, tipo, você quer escrever, aí vai automático nela. Aí aqui, ó. Aí tem que fazer. É porque eu não tenho copiloto. Assina pra fazer o free. Aí eu só não queria que ele tivesse aqui. Dá pra fechar ali no azulzinho, ó. Oi? Close. Dá pra fechar ali no close, ó, embaixo de Ask Copilot. Agora ele para de me encher a paciência. Deixa eu ver. Não, olha lá. Aí fica aparecendo isso. É porque eu começo a digitar a coisa. Vamos ver se não enche. Geralmente quando você começa a digitar já some, né? Não aparece mais. No meu também some. Vamos ver. Nem sabia o nome disso, eu fico vendo. Cada um tem um nome diferente, tá? Tem outros. Esse nome copiloto é do copiloto do GitHub. Aí tem outros, né? Outras empresas fizeram outros que não é copiloto, né? É outro nome, tá? Esse aqui é do GitHub e vem aqui com o VS Code, porque o VS Code é da Microsoft que mantém ele, e o GitHub também é da Microsoft. E aí vem com o copiloto aqui, ó. Mas enfim, aí eu não tenho ele antes ele não aparecia isso aqui pra mim, tá? Ele não aparecia as coisas pra mim aqui do copiloto, porque eu não tenho ele. Agora que eu abri o VS Code, possivelmente deve ter tido algum update que colocou ele compartilhado aqui. Mas beleza. Deu pra... Opa. Deu pra resolver aqui. Então aqui eu tenho esse meu index PHP que eu coloquei aqui, olá pessoal, apenas. E aqui eu tenho o Docker Compose. Hoje como é que vocês fazem? Vocês abrem esse index PHP no navegador de vocês, certo? Deixa eu chegar na pasta aqui, ó. Eu creio que é isso que vocês estejam fazendo. Talvez dê 2 cliques nele aqui, não sei em qual ferramenta que ele vai abrir para mim, mas deixa eu aqui, ó, abrir com o Firefox. Só um minuto, tô tentando, minha tela deu uma travada aqui, tá, gente? Estão vendo aqui, né? Então, vocês abrem assim para poder ver a tela que vocês fizeram de HTML, correto?
Ou vocês me respondem? Sim. Ah, então Aham. obrigado. Obrigado, que eu não tô vendo o rosto de vocês não, tá? Aí é o seguinte, então aqui em cima, e tanto que vocês copiaram, né, o Jean no início, ele não estava sabendo que era para mandar lá do GitHub, ele foi e copiou esse endereço aqui que é da máquina dele, no caso aqui a minha máquina é essa, tá? Então esse é o caminho da pasta da minha máquina, e colocou dentro do card, né? Só que isso é dentro da máquina de vocês, depois que ele entendeu que era para fazer lá do GitHub. Aí aqui essa é a URL. Só que olha, quando a gente acessa um site, a gente digita o endereço do site todo, completo, tá? Não é esse nome de uma pasta desse jeito, a gente digita o nome do site. Eu quero rodar um microservidor de um site na minha máquina, tá? Para isso eu tenho que subir serviços para minha máquina ser como se fosse um servidor de web mesmo servidor de hospedagem de site que vocês acessam, qualquer site que vocês acessam o Google, aquilo ali é um servidor de hospedagem. Então eu preciso, para poder trabalhar, criar esse servidorzinho na minha máquina para eu simular um ambiente de produção, de como ele vai funcionar, para eu rodar os projetos ali dentro e simular como se fosse um ambiente de produção. Então o que eu desejo fazer aqui é rodar isso aqui assim, ó, http://localhost/index. O que é localhost? Localhost é a minha máquina local. Para servidores, por exemplo, eu posso ter aqui, sei lá, uol.com.br. Posso ter aqui novostitãs.org. Tá? Então eu tenho a URL que você acessa lá em cima. Futuramente eu vou explicar melhor para vocês esses HTTP, HTTPS, esse tipo de coisa que ocorre, que tem para vocês entenderem esse protocolo. Aqui para ambiente local é o localhost. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa rodando no meu localhost aqui só para desligar. Eu acho que não. Tá, olha, então se eu colocar nesse momento localhost aqui, ó, por exemplo, e dar enter, olha lá, não tem nada, não tem página nenhuma, aqui, ó, não foi possível conectar nesse servidor, esse servidor não está disponível, não, o Firefox não conseguiu estabelecer uma conexão com o localhost, então esse servidor não está disponível. Eu vou tentar disponibilizar ele, como? Aqui, ó. Esse aqui é um arquivo de Docker Compose que eu vou mandar para vocês rodarem, para começar a fazer os 10 exercícios. Com o tempo, nós vamos aprofundar mais nessas configurações dele, tá? Eu vou passar para vocês com o tempo. Agora, no primeiro momento, pode focar ainda no processo de vocês aprender HTML, CSS. Agora, entrando nos exercícios, a gente vai entrar com PHP. Então, vocês podem focar nesse tipo de coisa. Mas com o tempo, a gente vai entrar nisso aqui. Só um detalhe para vocês, um arquivo YAML, tá? Ele tem essa estrutura de espaçamento aqui, ó. Que vocês estão vendo. Lembra que a gente falou da indentação nas aulas passadas? Sim. Então, aqui, se você der o espaçamento errado, não roda. Tá? Aqui, espaçamento faz parte da estrutura mesmo. Isso aqui nem funciona se você não der o espaçamento correto. Tá? Então, esse image aqui está com esse espaçamento aqui porque é o local que ele tem que ficar. Tá? Se eu der esse container name aqui, ó, se eu der um tab nele aqui, ó, isso aqui já não vai rodar. Eu posso até mostrar para vocês. Aqui já até marcou erro, na verdade. Tá? Ele já vai dar um erro aqui. Tá? Então, já nem aceita. Aqui, espaçamento, tem lugar aqui, ó, por exemplo, eu posso dar um espaçamento aqui, ele vai até aceitar. Ó. Não, ele ainda, o VS Code já está mais, tá esperta lá, já tá identificando para mim já o erro antes de rodar. Porque antigamente não identificava não, a gente escrevia isso aqui, a gente não conseguia nem ver que uma coisa estava errada. Tá? Deixa eu ver se esse aqui vai, não, esse aqui também vai marcar erro. Mas é isso, então esse espaçamento aqui conta. Se tiver algum espaçamento errado, não irá funcionar. O que eu tenho aqui? Aqui eu estou explicando para vocês, mas eu vou retornar isso. Eu estou dizendo, lembra que eu expliquei para vocês do Docker? Eu podia ter o Drive, deixa eu entrar no Drive aqui. Ó. Nossa, gente, minha máquina está muito lenta. Tô com tanta coisa aberta.
O Jean, sou também. Eu tô com muita aba aberta, cara. Tem aqui umas 200 abas abertas. Que isso? Nossa senhora. Tem que parar Nossa, com o isso. meu bugou muito depois do desktop, do Docker Desktop. Começou a Sei. travar muito. Meu, sempre antes de começar nossas reuniões, agora eu reinicio o computador. Falando nisso, é, Edmar, Oi. eu tava vendo a playlist desse cara, né? Eu gostei muito de como ele explica o que ensinou a, a usar o Docker, né? Baixar o Docker e tal. Ele fala sobre o WS, eita, caramba, WSL2. Uhum. E aí tem um vídeo dele que ele fala sobre como se fosse limpar assim a memória RAM, tipo, do WSL. Só que eu não cheguei a ver esse vídeo. Esse tipo de coisa, se a gente vai fazer, por exemplo, agora que a gente tá começando, vai apagar tudo que a gente tem, aí fica só no GitHub, isso ajuda a melhorar, tipo. Não, quando ele fala memória, eu tô entendendo a memória do tipo memória RAM, para liberar a memória RAM do seu computador. A memória RAM não é uma memória de persistência de dados. A memória de persistência de dados é a memória de disco, tá? Então eu acredito que você não vai perder nada que esteja na sua máquina. Ele só vai liberar quer ver? Eu vou até abrir aqui para vocês, para você entender o que ele vai liberar. Vou abrir aqui na minha tela para você ver, porque aí vocês vão conseguir ver até o que está deixando meu computador lento. Aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho aqui um processamento aqui no topo. Tá vendo? Ó? Aqui. Né? Aqui são os núcleos. CPU 1, 2, 3, 4, tal, 5, 6, 7, 8. Então tá tudo lotado. Então tem alguma coisa que está consumindo lá no topo. Tá? Minha memória RAM aqui, ó, já tá vermelho, né? Aqui na memória principal aqui já consumiu quase os meus 20 GB. Ele já está usando memória de disco para armazenar. Tá? Então aqui está dizendo o que está consumindo. Quando você me falou de memória, eu entendi que ele vai te ensinar um jeito de você limpar essa memória. Isso aqui facilita as coisas, assim, melhora os processos, tá? Ó, alguma coisa acabou de processar aqui, ó, e diminuiu o processamento. Quando eu venho aqui em processos, esse aqui seria no Windows o gerenciador de tarefas. Eu consigo aqui ordenar aqui pelo CPU. Olha, eu tenho aqui esse isolate aqui, ó. Isso aqui é possivelmente a nosso call aqui, ó. Isso aqui é do Firefox, tá? Isso aqui eu já sei que é do Firefox. Todos esses isolate aqui são uma aba do Firefox, algum processo do Firefox, tá? Então ele está me reportando aqui que esse isolate aqui ele está consumindo 14 aqui, ó, 14% do CPU. Então aí já tem o Firefox, aí tem outro isolate aqui. Então a gente pode ver que o Firefox é o que está mais consumindo o meu processador. Tá? Se eu fechar o meu Firefox aqui e reabrir de novo, possivelmente isso aqui vai reduzir. Tá? Agora, se eu quiser colocar memória RAM, então aqui, ó, eu ainda tenho aqui muito do Firefox. Olha, tudo do Firefox. Esse aqui está ocupando 1 GB do Firefox, esse aqui 2, 3. Ou seja, tem alguma aba minha aqui que está consumindo memória. Tá? Porque quando vocês escrevem esse HTML, vocês vão escrever JavaScript, isso tudo carrega a memória do usuário. Essa memória aqui. Então, se você entra no site cheio de coisa, esse site possivelmente vai carregar mais coisas da sua memória. Ele vai ser mais pesado na sua memória, vai deixar o seu computador mais lento, aquele site, do que outros sites que é mais simples, mais simplificado. Tá? Então, possivelmente eu estou com algum site, alguma coisa aberta aqui, que está consumindo bastante desse processamento. Tá? Aqui. Então, eu não posso fechar, porque se eu fechar vai cair a nossa call. Então, eu vou ter que me dar conta dessa minha situação aqui no momento, para eu não ter que reiniciar tudo de novo e voltar para cá. Então eu acredito que nessa fala que ele fez aí do seu vídeo aí, Letícia, seria para poder liberar essa memória aqui, ó. Tá? Então que possibilitaria sim, porque por exemplo, quando essa memória lota e ele começa a usar memória de disco, o computador começa a ficar mais lento, porque o disco é muito lento. A memória RAM é mais rápida, tá? Então, olha, tô abrindo o navegador, coloca na memória RAM. Aí já abriu. Estou abrindo o navegador, não tem espaço na memória RAM, coloca na memória de disco. Estou carregando na memória de disco, estou carregando. Carreguei, está liberado, está agora na memória de disco. Aí
o seu processador vai fazer outra coisa, tá? Então, liberar ele ajuda nesse processo assim também de performance. Então, ó, eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou trazer aqui para minha frente aqui de novo, deixa eu ver se ele solta aqui. Ó. Só para lembrar para vocês dessa aula aqui, ó. Tá? Então eu tenho o Docker e em cima do Docker eu tenho vários serviços. Tá? Então só relembrando. Aí aqui, ó, eu já tenho o Docker instalado na minha máquina. Então agora eu preciso dizer quais são os serviços que eu desejo, tá? Os serviços que eu desejo esse PHP Apache, é o único serviço que eu vou carregar nesse primeiro momento, PHP Apache. Estou fechando aqui para ficar mais fácil a leitura, tá? Esse PHP Apache, ele vai carregar essa imagem do PHP aqui. Se eu seguir esse link que ele mostra, deixa ele abrir aqui a página, ele vai abrir na página, ele vai me mostrar a documentação desse PHP. Ele vai rodar um PHP 8.2 com o Apache. Nessa minha configuração que eu fiz aqui, ó, eu coloquei o PHP aqui e coloquei o Nginx. O Nginx vamos dizer, um concorrente do Apache, um serviço concorrente do Apache, tá? Mas aqui eu coloquei eles em serviços diferentes, tá? Um tá aqui, o outro tá separado. Aqui eu coloquei os dois juntos, tá? Esse aqui é os dois juntos. Tá rodando dentro do mesmo quadradinho. Então é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. No PHP aqui, ó, eu coloquei aqui PHP e Apache. É isso aqui. PHP Apache. Aqui é o nome que eu quero dar para minha máquina. Aqui eu quero que esse ponto barra aqui, ele está pegando a minha pasta do projeto. E eu quero compartilhar a pasta source do projeto lá para dentro de HTML. Eu não quero source, eu quero ela direto assim, ó. Eu quero compartilhar a NVT, na verdade. NVT11. Tá? Aqui vocês podem colocar a pasta. Eu coloquei a pasta do projeto que está o meu index aqui, tá? Meu index HTML, ó. Que eu coloquei. Por isso que eu optei por ele. Tá? Então eu coloquei aqui. Aqui eu estou dizendo qual que é a porta. Depois eu explico para isso. Sobre restart hours, não quero isso. Sempre reiniciar. Pode tirar. Se tiver algum de vocês, depois eu explico isso aqui também. Pronto. É isso aqui que eu quero para poder rodar o meu serviço de PHP com Apache. Agora eu vou rodar esse sistema aqui dentro. Eu vou rodar assim, ó. Docker compose up. O que ele está fazendo aqui agora? Ele está baixando essa imagem do Apache. Essa imagem aqui do PHP e do Apache aqui. Tá? Ele está baixando essa imagem daqui, ó. Vou mostrar para vocês o link da onde ele está baixando. Que é aquele link que eu cliquei aqui quando eu levei o mouse aqui em cima e falei seguir esse link. Vou mostrar o site para vocês. Uma dúvida, essa parte de baixo é tipo um terminalzinho igual o WSL? Onde você digitou... Mas vocês vão usar o WSL, não usa aqui embaixo. Eu tô usando aqui para não ter que abrir outro terminal meu aqui e movimentar na pasta. Mas usa os seus, porque no Linux não tem importância, não faz diferença. Eu posso abrir qualquer terminal que eu vou estar abrindo dentro do terminal correto. No Windows, isso é um problema. Se você abrir o terminal do VS Code, ele é diferente do terminal do WSL, que é diferente do terminal do Git. Tá? Então gera uma confusão danada. Então não usa o terminal aqui, usa sempre o WSL separado mesmo, tá? Aqui ele está baixando a imagem daqui, tá? Aqui tem a documentação daquela imagem, como utilizar ela e não sei o que. Se eu precisar de ler para fazer uma configuração específica, tá tudo aqui dentro dessa página, tá? Então ele está baixando daqui. Aqui eu tenho as tags, eu estou usando o PHP 8.2 ali no meu exemplo. Poderia estar usando até, acho que já tem até a 8.4, poderia estar usando a 8.4. Se ela já tiver sido liberada, deixa eu ver se tem aqui. Tem a 8.3. Eu acho que não tem 8.4 aqui não. Deixa eu pesquisar. Minha máquina tá lenta mesmo, hein? Já tem a 8.4, ó. Saiu a versão 8.4 já, ó. Tá?
dele. Então, já temos aqui o PHP 8.4. Eu aconselho, agora eu estou baixando essa aqui, não vou mudar, mas depois no de vocês podem colocar o 8.4 aqui, ó. Tá? Colocar dessa forma aqui, tá? Baixar a versão mais nova, tá bom? Vou manter a que eu estava. E aqui ele já rodou, ó. O que ele fez? Ele baixou a imagem, tá? Baixou a imagem e ele rodou o meu PHP Apache. Se eu rodar aqui no terminal, peraí que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Se eu colocar aqui no terminal, o meu terminal assim, ó, Docker PS, opa, ficou ruim aqui a leitura. Ele está rodando aqui o meu PHP Apache, tá? Na porta 80, tá? Porta 80 aqui ele está rodando. Vamos ver se funciona a minha porta 80. Vou abrir de novo aqui o meu site. Deixa eu fechar isso aqui para não pesar. Muita coisa aberta. Aqui, ó. Então, eu quero testar o meu localhost. Tá? Vamos ver se o meu localhost aqui, depois eu vou colocar um index HTML de novo. Vamos ver se ele vai estar rodando a porta 80. Opa, usou HTTPS aqui, ó. Não é HTTPS não. Porta 80 é sem HTTPS. Olha lá. Olá, pessoal. Olha, ele pegou. Por quê? Porque eu coloquei a pasta para ele rodar na pasta já dentro da pasta NVT11. Essa aqui, ó. Eu já pedi para ele rodar aqui dentro. Então, agora, o que eu fizer aqui nessa pasta aqui, ó. Teste e salvar, dei Ctrl S, ó, sumiu a bolinha lá em cima. Ao eu voltar aqui para o meu localhost e dar Ctrl R, olha lá, teste. Tá vendo? Não é mais aquele endereço gigantão, é o endereço do meu servidorzinho local. Aí eu venho aqui e crio aqui um novo arquivo. Cadastro. Vocês vão aprender PHP, já vou colocar PHP aqui, depois eu explico isso aqui melhor, tá? Então, eu vou colocar aqui HTML5, tá? E aqui vai ser tela de cadastro. Depois a gente vai entrar com o formulário com as outras coisas aqui, tá? Então, ó, eu tenho aqui o cadastro PHP e eu tenho um index aqui, tá? Então, eu estou nesse momento dentro do localhost, tá? Agora, eu quero acessar o meu cadastro, /cadastro. Ih, não funcionou. Por que não funcionou? Cadastro. Talvez meu servidor de PHP não está. Eu vou fazer diferente. Eu vou renomear aqui, ó. Fazer assim, ó. Depois eu coloco o PHP, tá? É porque eu sei por que é, mas eu não vou entrar nisso não, porque senão fica muito conteúdo, tá? Cadastro.html. Tá, então aqui eu tô com a tela de cadastro. Agora eu tenho o index. O index a palavra index.html eu não preciso digitar. Se uma pasta tem index, ele abre já dentro dela, tá? E abre o index que tiver lá. Agora, se eu quiser acessar um outro HTML, eu tenho que colocar o cadastro e o HTML dele. Edmar, gostaria de colocar um link nesse meu index aqui que levasse para o cadastro. Então, eu vou colocar aqui, ó. /cadastro.html. Acesse o cadastro. Se eu clicar aqui agora no meu link, eu vou acessar o cadastro.html. Beleza? Então, o que eu quero agora, tá, Letícia? Que você já está aí com o Docker rodando. Eu quero que você utilize esse comando que eu mostrei na tela aqui. Eu vou te mandar esse arquivo. Você vai criar esse arquivo dentro do seu projeto. Do jeito que está aqui. Só aqui eu já vou te mandar com o 8.4. Tá? Vou te mandar com o 8.4 aqui. E eu preciso que você faça isso que eu acabei de fazer aqui. Localhost e acessar o seu projeto. Caso você não coloque a pasta aqui igual eu fiz, você pode colocar o projeto assim, ó. Só ponto barra. Vou te mandar até desse jeito. Se eu coloco o ponto e barra, vou mandar rodar de novo, tá? Docker Compose. Você vai mandar onde? Vou te mandar no nosso chat da Nix e vou colocar dentro da videoaula quando eu subir,
Ó, da Nix não, Tá. dos novos Titãs. Oh, coloquei o 8.4 lá, tá baixando a imagem de novo. Não quero baixar a imagem de novo, não. É só pra não pesar o espaço do meu computador. Ó, make up. Opa. Docker compose up. Tá, rodou. Agora, se eu digitar aqui, ó, localhost, lá, não tem. Agora eu tenho que digitar o nome da pasta que eu desejo. NVT11. Aí eu acesso, porque eu coloquei, não foi a pasta NVT11, eu coloquei a pasta do meu projeto como um todo. Agora, qualquer pasta que eu desejar acessar, eu tenho que colocar o nome dela. Tá? Lá dentro tem o cadastro. Ó, o cadastro, ó, vê como a URL vai ficar errada. Ó. Olha lá, ficou cadastro HTML. Ó, quando eu clico aqui, a URL lá embaixo, mostrando aqui no meu navegador também lá embaixo, localhost cadastro. Não é localhost cadastro mais, é localhost /nvt11. Então eu tenho que corrigir isso aqui dentro do meu arquivo também. Eu posso corrigir colocando NVT11 aqui, eu posso colocar assim, ó, sem essa barra, que essa barra quer dizer que é raiz. Dessa forma ele vai corrigir para mim também, ó. Agora lá, olha lá embaixo, NVT11. Ou seja, a partir daqui eu quero que você acesse o cadastro.html. Ele acessou cadastro.html. Então a gente vai começar a entrar nos próximos exercícios nesses caminhos relativos, nesse tipo de coisa. O primeiro momento que eu preciso que você faça isso, é você conseguir carregar esse localhost na sua máquina. É isso. Tá? Então esse é o teste desse seu card. Se você conseguir acessar, uma vez que eu te mandar esses aqui, você rodar aquele Docker Compose Up, você conseguir acessar o localhost e ver o seu arquivo index, lá que você fez, index.html ou não sei o que lá, HTML que você colocou para os seus exercícios, você vai colocar esse arquivo dentro dos seus exercícios, tá? Na raiz do projeto. Aí é porque funcionou. Beleza? Não sei se eu entendi muito bem, não. Tudo Mas, bem. enfim. Tudo bem. Você vai fazer assim, ó. Vou só revisar então. Vou fazer uma revisão. Vou deletar. Ó, vou copiar esse arquivo Docker Compose aqui, ó. Porque eu já vou te mandar ele copiado. E vou deletar ele daqui, ó. Vamos mover para lixeira. Então, você tem assim, ó. Você tem o seu projeto e as suas pastas aqui dentro. Ou os seus arquivos lá de exercício, certo? Tá. Você vai clicar aqui sobre o read em PHP. Ou algum arquivo que esteja na raiz. Tá? Porque NVT11 não é raiz, aqui é dentro da pasta NVT11. Raiz, quando a gente fala raiz do projeto, é aqui fora. É negócio. Então, cliquei nele aqui e vou mandar criar um novo arquivo. Ele vai se chamar dockercomposer.yaml. Aí aqui dentro você vai colar esse script que eu te dei. Tá. Você vai salvar. Aí no seu terminal do WSL, do projeto, você vai digitar Docker Compose Up. Entendi. Tá? Docker Compose Up. Aí, beleza. Ó, rodou. Você vai ter que ir no seu navegador e colocar localhost, o nome de um arquivo que esteja nessa pasta. O arquivo HTML. Então, no meu caso, o meu HTML está dentro de NVT11. Então, eu tive que digitar NVT11. Aí, eu posso colocar index.html? Posso também. Tá? Tenho que fazer isso. Ou seja, quando eu rodar esse projeto, localhost passou a ser a pasta raiz do meu projeto. Tá? Se aqui dentro eu criar outra pasta, ó, teste, e lá dentro do teste, index.html. Ó, dentro de NVT11. Então, aqui dentro de NVT11, eu vou ter teste /index. Então, isso aqui é o caminho que eu estou passando. Eu acessei o index.html que está lá dentro. Ele não tem nada, né? Que eu acabei de criar ele vazio. Se eu colocar aqui, ó. Tá teste aqui. Então, é o caminho. Então, o que eu quero é isso. Eu quero que você faça esses comandos e acesse os seus arquivos usando essa URL de localhost. Tá, então esse card não pode voltar, né? Não, então, ele não volta. Não, ele não volta. Você vai continuar. Isso aqui é o teste. Eu vou movimentar, vou fazer o review do seu card e vou movimentar ele para teste. Como eu não tenho Windows, não tem como eu testar ele para você. Quem vai ter que testar ele é você. Tá? Então, você vai fazer o teste dessa forma, lá na coluna de teste.
né? Qualquer dificuldade que você tiver, você vai acionar ali no chat, aquele tipo de coisa, vai fazer uma movimentação ali para tentar resolver isso aí pro WSL2 aí para ele funcionar. Beleza? Então é isso. Então por hoje terminamos. Aí, ó, gente, para poder desligar o seu serviço aqui, ó, para ele parar de funcionar, que ele tá aqui rodando, né? Ó, tá aqui rodando. Olha que legal, ó, dei um enter aqui. Olha lá, eu mandei a carregar minha página, aí ele mostra aqui o que eu tenho. Alguém tentou carregar a página index.html, a pessoa está usando o Mozilla, que é o Firefox, está usando o sistema operacional Ubuntu Linux, tá? Então tá aqui, isso aqui foi o que a pessoa que tentou carregar a página fez, tá? No site. Então isso aqui vai mostrando para você o log. Você quer desligar esse serviço, você vai apertar aqui Ctrl C no seu terminal. Olha lá, parou, deu stop aqui, o serviço parou de funcionar. Olha lá, já não carrega mais. Tá? Por isso que eu gosto de Docker. Você dá um Ctrl C, você fechou tudo, liberou a memória do seu computador. Tá? Se você instalasse esses softwares na máquina de vocês, o software estaria lá. Ele ia ficar ocupando espaço de memória da mesma forma. Agora, o serviço aqui não. Eu desliguei o Apache, o PHP, eles já não estão ocupando mais a memória do meu computador. Eu posso trabalhar em outro projeto ou outra coisa. Tá? Se eu precisar de rodar de novo, Docker Compose Up. Tá rodando já de novo. Recarrego a página. Opa, carreguei. Ixi, ainda não. Ah, eu deixei o caminho errado? Ó, até agora não carregou não, hein? Ó. Ah, e colocou HTTPS, gente. Se colocar o meu navegador que troca. Tá? Se o de vocês trocar também, vocês ajustam. O meu troca. Tá? Algumas pessoas assim não troca não. Ele estava aqui, era porque ele estava tentando acessar HTTPS. Beleza? Então é isso. Então prontinho, pessoal. Terminamos a aula de hoje. Vou parar a gravação aqui.